Fala, coleguinha, vamos para mais uma aulinha, aplicações das leis de Newton. O nosso exercício, a figura mostra dois blocos sobre uma mesa lisa, plana e horizontal. A figura está aí ao lado. Sendo F 5 Newton, a massa do primeiro bloquinho 2 kg, a massa do segundo 3 kg, a força de contato entre os blocos tem intensidade igual a... Bom, primeiro vamos retirar as informações do enunciado. A força F igual a 5 Newton. A massa do primeiro bloquinho, 2 kg. A massa do segundo bloquinho, 3 kg. Eu quero a força de contato entre os bloquinhos. Bom, a força de contato entre os dois bloquinhos. Vamos desenhar esses dois bloquinhos separados. Tá aqui, ó, primeiro bloquinho, que ele chamou de M1. E aqui o outro bloquinho, que foi chamado de M2. A representação das forças que agem nos bloquinhos. Aqui foi fornecida uma força F. Ó. A força F ela está sendo aplicada no primeiro bloquinho. Aqui nós vamos ter uma força peso. Peso do primeiro bloquinho. Esta força peso é a força com que o bloquinho M1 vai ser puxado para o centro da Terra, uma força gravitacional, a força com que os corpos são atraídos para o centro da Terra. Este bloquinho M1 está apoiado sobre uma superfície. A superfície de apoio reage com uma força denominada normal, vou chamar de normal de 1. Lembrando que essas duas forças têm mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos opostos. Não há movimento na componente vertical. Para o bloquinho M2, uma força peso, a força com que os corpos são atraídos para a Terra, uma força gravitacional. Aqui nós vamos ter uma força normal em 2. Esta força normal, mais uma vez, é a força com que a superfície reage. O bloquinho M1 vai tentar empurrar o bloquinho M2. O bloquinho M2 vai reagir com uma F de 2 em 1. Vai aplicar uma força de 2 em 1. O bloquinho 1 vai empurrar o bloquinho 2 com uma F de 1 em 2. O exercício pediu para determinar o valor da força de contato entre os dois blocos. Entre os dois blocos, a força de contato F de 2 em 1 e F de 1 em 2. Essa é a força de contato entre os bloquinhos de massa M1 e M2. Vamos equacionar isso aí. F, aplicando-se uma força F no bloquinho M1, o bloquinho M1 vai tentar empurrar o bloquinho M2, o bloquinho M2 vai reagir, aplicando uma F de 2 em 1. Então, menos uma F de 2 em 1, que é a força que se opõe à tendência do movimento. Destas duas forças surge uma força resultante. Força resultante, massa vezes aceleração. Como nós estamos analisando o bloquinho 1, massa de 1 vezes a aceleração. Primeiro bloquinho equacionado, vamos para o segundo. No segundo bloquinho, F de 1 em 2. Ajuda, não tem ninguém atrapalhando, superfície lisa, sem atrito. F de 1 em 2 ajuda, ninguém atrapalha. Massa de 2 vezes a aceleração. Essa e essa se anulam, sobrou F igual a massa do primeiro mais a massa do segundo vezes a aceleração. Está equacionado.
Só substituir valores. A força F, 5 N, a massa do primeiro vale 2, a massa do segundo vale 3, vezes a aceleração. 5 igual a 5 vezes a aceleração. Então, a aceleração vai ser igual a 5 dividido por 5. A aceleração vai ter intensidade de 1 metro por segundo ao quadrado. Encontrando o valor da aceleraçãozinha, só voltar nas equações e determinar o valor da força de contato, ou a F de 2 em 1 ou a F de 1 em 2, já que são forças de mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos opostos, sentidos contrários. Para encontrar então a força de contato, eu posso usar tanto a primeira como a segunda. Vou utilizar a segunda equação. Na segunda equação, F de 1 em 2, massa de 2 vezes a aceleração. F de 1 em 2, a massa do bloquinho 2, 3 kg, a aceleração vale 1. Então, a F de 1 em 2, ou a nossa força de contato, vai ser igual a 3 N. Está aqui o valor da força de contato. Força de contato entre os bloquinhos, 3 N. Está resolvido o exercício. Mais um exercício resolvido no nosso canal. Até a próxima aulinha. Valeu, coleguinha!